caros ouvintes, está no ar mais um Planeta Futebol pela Mídia Soccer. Você está na companhia de Elias Falas, o gordão da Mídia Soccer na apresentação, e comentários dele, o mito, o gordinho da Mídia Soccer, Gabriel Pazini. Muito boa tarde, Pazini. Forte abraço para você, rapaz. Forte abraço, Elias. Boa tarde para você, boa tarde para os fãs da TV Mídia Soccer ligados com a gente no Planeta Futebol. É isso aí, Pazini. Hoje no programa faremos um giro geral pela Europa, falaremos de tudo sobre a rodada da UEFA Champions League. Também temos campeonato inglês, alemão, análise da segunda inglesa, brasileirão da Série A e da Série B. Só não falaremos hoje da Liga Europa, porque os jogos estão em andamento no momento. E amanhã os fãs do Planeta Futebol saberão de tudo o que rolou no segundo campeonato mais importante do continente europeu. Gabriel Pazini, algum destaque inicial aí para o nosso Planeta Futebol? Opa, tenho sim, Elias. Destaque inicial que eu vou dar é pro aniversário do Pelé, que foi completado na última terça-feira. Acabou que a gente não rendeu as devidas homenagens aqui no programa e durante o Chelsea Shakhtar pela UEFA Champions League, por conta daquela pressa um pouquinho fora do normal, né, Elias? E aí hoje registrar aqui os parabéns pro Pelé, que completou 72 anos e que tá aí nessa, e que é o grande jogador da história do futebol, na minha opinião, o melhor jogador de todos os tempos. O Messi é um gênio, Maradona é um gênio, Cruyff, tantos outros são geniais também, só que não se equiparam ao Pelé. Para mim, o melhor jogador de todos os tempos, disparado, incomparável, o craque santista da seleção brasileira, Pelé, que foi, para mim, Elias, o grande jogador da história do futebol, e que tem aí, né, esse fato curioso que vem rendendo ainda mais comparações com ele em relação ao Lionel Messi, né, algo até presente de aniversário ao contrário, no dia do aniversário do Pelé, acabou que o papo foi de que o Messi estaria se aproximando de quebrar o recorde do Pelé, e essas comparações surgiram ainda mais, né, que o Pelé em 1959 marcou 75 gols, na época, em 1958, perdão, marcou 75 gols em um ano só, isso sem contar jogos oficiais, e agora o Messi está com 71, está a 4 gols aí de conseguir empatar o recorde do Pelé e de conseguir quebrar depois, posteriormente, o recorde dele. Só que aí vale lembrar uma situação, né, Elias? O Pelé conseguiu esse recorde com 18 anos na segunda temporada dele como titular pela equipe do Santos, pela seleção brasileira, né? O Messi vai se aproximando dessa marca histórica com 25 anos e vários anos já como titular do Barcelona e da Argentina. É mais uma coisa que muita gente esquece, mas que dá para mostrar o tanto que o Pelé é incomparável em relação a qualquer outro jogador da história do futebol, porque além de tudo que ele fez, tudo que ele conquistou muitas coisas jovem. O Pelé deu o primeiro título de Copa do Mundo para a seleção brasileira com 17 para 18 anos. É um dos grandes gênios, o grande gênio da história do futebol, Elias. E é até interessante também para corrigir um dado errado que o Barcelona passou, né? O Barcelona passou que tinha sido em 59, o Pelé conseguiu essa marca de 75 gols em 58. Em 59 ele marcou 62 gols em jogos oficiais, só que aí o número é estrondoso, 127 jogos, contando também partidas amistosas, que hoje são considerados jogos oficiais, e partidas pela seleção do Exército, que vale lembrar, o Pelé naquele ano também defendeu a seleção do Exército brasileiro. Serviço militar era obrigatório naquela época, Elias. Sim, senhor Mister Gabriel Pazini. Uma opinião minha. Ainda tá para nascer alguém melhor do que o Pelé, né? Tão mítico quanto o Pelé. Ou nunca nascerá, né? Porque realmente aí o Pelé é um fenômeno, é algo fora do comum. E é difícil de existir alguém, ou que possa existir alguém que supere todos esses dados, toda essa habilidade, toda essa proeza do rei do futebol. Não é à toa que ele é considerado o rei do futebol, né, Pazini? Indo para o primeiro tópico do programa, rapaz, vamos falar da UEFA Champions League, que pegou fogo essa semana, cada jogaço essa semana, rapaz do céu, jogão mesmo, começando pelo grupo A, onde tivemos os seguintes confrontos. O Porto venceu o Dinamo de Kiev por 3-2, a trancos e barrancos, né, Pazini? Esse jogo foi muito pegado. E já é um jogo um pouco mais tranquilo, a equipe do Paris Saint-Germain, com os craques Ibrahimovic e Menez, ainda no primeiro tempo, decidiram aí a peleja para o Paris Saint-Germain, vencendo o Dinamo de Zagreb fora de casa 2-0. Madeirinha demora um pouquinho sempre, né, Elias, para liberar o microfone.
E, de fato, é um jogo aí, um grupo em que os dois jogos foram diferentes, né? Primeiramente, a equipe do Porto, num jogaço, um dos melhores da rodada da UEFA Champions League, bateu o Dinamo de Kiev por 3-2. Confirmando aquilo que eu tinha conversado ontem com o André no Abre o Jogo Nosso de Chelsea no Abre o Jogo Nosso de Borussia Dortmund e Real Madrid, que contou ali com a análise prévia de todas as partidas. Eu dizia exatamente isso: o Porto era o favorito, tem um time melhor do que o Dinamo de Kiev e jogava em casa. Só que o Dinamo de Kiev tem um time muito interessante, com bons jogadores jovens que fazem parte da boa seleção ucraniana que surpreendeu na Euro 2012 e, apesar de não fazer uma boa campanha nas eliminatórias para a Copa de 2014, tem ali uma boa impressão e dá para acreditar ainda que a seleção da da Ucrânia, tem condições de conquistar a vaga. E dentro do campo de jogo confirmou-se isso. A equipe do Porto começou dominando a partida, criando as melhores oportunidades. O João Moutinho e o Lúcio Gonzalez jogando muita bola no meio de campo. O James Rodrigues aparecendo bem pelo flanco esquerdo, ora pelo meio, ora até pela direita, jogando com muita liberdade, como de costume, o bom meio-campista colombiano. E lá na frente, outro colombiano, o Jackson Ramírez, também começou o jogo bem. O Porto abriu o marcador aos 15 minutos com o Varela, era superior na partida. Varela, que inclusive a gente comentou ontem, não é bom tecnicamente, não agrada nenhum de nós três aqui, né, Elias? Nem eu, nem você, nem o André, nós três já cornetamos ele, só que ele vem fazendo uma temporada pelo Porto e foi bem na Euro quando entrou também, vale lembrar, salvou Portugal naquele jogo contra a Dinamarca na primeira fase. Só que aí a equipe do Dinamo de Kiev bem perigosa e dentro daquela proposta que eu tinha citado, era um que é bom tecnicamente, sabe jogar com a bola no pé e também sabe jogar no contato rápido. Foi isso que aconteceu. Em contra-ataque rapidíssimo, armado pelo Yarmolenko, veio a assistência do Miguel Veloso, o destaque de Portugal na Euro 2012, e que é muito bom meio-campista, e o Ruziev empata o marcador. E o jogo continuou nesse panorama até o final. Porto dominando, o Dinamo de Kiev jogando bem e tentando o jogo nos contra-ataques. O Porto conseguiu 2-1 com o Jackson Martínez. Depois o Dinamo de Kiev empatou com o IDE, bom atacante nigeriano, e o Jackson Martínez com um belíssimo passe do Lúcio Gonzalez deu a vitória para o Porto faltando 12 minutos para acabar a partida. O Porto mereceu a vitória que era esperada, porque tem um time melhor, jogou em casa e jogou melhor que o Dinamo de Kiev também, apesar da partida equilibrada e do Dinamo de Kiev ter feito um belo jogo. Com esse resultado, a equipe do Porto lidera o grupo com 100% de aproveitamento, faz uma primeira fase belíssima e, como a gente esperava também, a gente esperava o Porto na liderança, mas dá para entender essa liderança aumentando o Porto porque conseguiu vencer o confronto contra o PSG dentro de seus domínios. A gente acreditava mais no empate, mas o Porto conseguiu a vitória. E era algo esperado também essa campanha que o Porto faz. Desde o princípio a gente disse isso, apesar da perda do Hulk, o time é muito bom. Jackson Ramírez é um bom atacante, tem o Kleber, banco também. Tem o James Rodrigues, Lúcio Gonzalez e o João Moutinho, que fazem um meio-campo muito bom. O Varela está numa boa fase, a defesa está coesa. Era um time que se esperava fazer essa boa campanha que faz. E a equipe do Dinamo de Kiev na terceira posição, que é exatamente a posição que a gente cravava para o time. Tem uma equipe não no nível do Porto e do PSG, tem até condições de conseguir brigar pela segunda vaga, mas vai mostrando que vai pegar mesmo a vaga na Liga Europa, que era o que se imaginava. No outro confronto do grupo, resultado esperado, o Dinamo de Zagreb é um time muito limitado, o PSG com um time fortíssimo que tem, atropelou, poderia ter até uma goleada, não fossem os gols que a equipe perdeu. Destaques para o Menezes e para o Ibrahimovic, que marcaram os gols, e também para o Pastore e para o Marco Verratti, que tiveram excelentes atuações no meio de campo também. É claro, outro destaque para a defesa do PSG, que foi pouco exigida, mas que se saiu bem quando foi. O Thiago Silva, mais uma vez, fez uma boa partida, o zagueiro brasileiro. Sim, senhor Mister Gabriel Pazinho. Só antes de irmos para o grupo B, rapaz, quero falar aqui pro pessoal que o pessoal pode participar da nossa programação pelo Facebook, facebook.com/mediasoccer, e também através do nosso Twitter, twitter.com/mediasoccer. Registrando rapidinho aqui a participação do pessoal. Rapaz, pessoal acompanhando em peso hoje. Vai um abraço para o Felipe Rezende, tá mandando um abraço para mim, mandando um abração também para o Gabriel Pazini, dizendo: Pazini, fica quieto, rapaz, que você não manja nada de futebol, quem manja sou eu. Tá bom, Rezende, a gente sabe que você é o craque, que você é o mito aí da comunicação esportiva no Brasil. Um abração pro Felipe Rezende. O Rezende é um mito e é um calouro. Vai um abraço para ele. E é um lindo também. Então, por falar em lindo, rapaz, também vai um abração para o Vladimir Machado, que também está acompanhando o nosso programa.
Um abração para você, boneco. Falando aqui agora, antes de eu passar para o grupo B, rapaz, vou falar a classificação que eu esqueci de falar. O Porto é o líder com 9 pontos, seguido do Paris Saint-Germain com 6. Dinamo de Kiev tem 3 pontinhos. E o Dinamo de Zagreb, que está mais para xoxo de Zagreb, né, tem 0 pontinhos. Vamos para o grupo B, onde tivemos uma outra partidaça e começaremos justamente por essa. Arsenal 0, Schalke 0-4-2, uma partidaça do Afelai e do Runtelar. E pasmem, o Tida jogando o fino da bola. Parece que o Tida finalmente se achou essa temporada, hein, Pazinho? É isso mesmo, né, Elias? O Tida vem de boas partidas pelo Schalke 04. Nos últimos jogos ali da Bundesliga, fez jogos melhores do que vinha fazendo. Não foram grandes partidas, mas foram partidas boas do Tida, no nível bem superior ao que ele vinha apresentando. Aparecendo hora ali no ataque, fazendo bem o papel defensivo. No jogo de ontem, não, o Tida apareceu muito bem ofensivamente, fazendo aquela dobradinha que ele fez em alguns momentos com o Farfan pelo lado direito em outras temporadas. Ontem ele repetiu isso e também saindo muito bem, na questão defensiva do jogo. O lateral direito japonês saiu muito bem ontem, assim como toda a defesa do Schalke. Revedes e o Matip mais uma vez na vaga do Papadopoulos contundido e mais uma vez reforçando aquilo que eu digo, não é do nível do zagueiro grego, é um bom zagueiro, Matip, que também pode atuar como volante, camaronês, que é bom de bola e que é muito jovem também. A cada temporada que passa, evolui na equipe dos Azuis Reais. E o Fuchs, pela esquerda, o lateral austríaco, mais uma vez jogando muito bem. No meio de campo, aquele meio campo do Schalke 04 que vai encorpando a cada partida que passa, mais uma vez todo mundo jogando muito bem. Neudstad e Roger, a dupla de volantes, o Holtby pelo centro, que está voltando a ser o Holtby da temporada retrasada do mais 05, jogando muito bem, e o Farfan e o Afelai pelos lados. O Afelai que vai ganhando espaço na lateral, marca seu segundo gol pela equipe do Schalke 04, marcou no fim de semana contra o Borussia Dortmund no Clássico, marca de novo agora contra a equipe do Arsenal e vai jogando muita bola o meio-campista holandês da equipe dos Azuis Reais. E lá na frente o Runtelar continua naquele sistema, não é um grande atacante tecnicamente falando, mas sabe marcar gols. E com esse time do Schalke todo jogando muito bem, com a equipe do Arsenal jogando mal e com aquele meio com o Arteta e com o Cazorla não dando certo, ao contrário do que vinha dando no começo da temporada, o time sofreu, não fez um grande jogo, foi dominado o tempo inteiro pela esquadra alemã e mereceu a derrota por 2-0, o Schalke 04 jogando bem, merecendo essa vitória tranquila aí por 2-0, que honestamente, Elias, poderia ter sido mais. Com toda a razão, Pazinho. E no outro jogo do grupo, o Montpellier perdeu em casa para o Olympiacos, e detalhe, um castigaço, né, Pazinho? Levou o gol aos 46 do segundo tempo do Mitroglou. Castigaço para o Montpellier, o empate seria importante, daria um pouco mais de vida aí na equipe francesa, mas agora a equipe morre aí na lanterna com apenas um pontinho em 3 rodadas. Pois é, foi um castigo, né? O Montpellier fez um primeiro tempo muito bom, dominava o jogo, merecia até uma sorte melhor, porque chutou 5 vezes a gol. A equipe do Olympiacos tinha chegado só uma. Belhanda jogando muita bola no meio de campo. O Chabornier na vaga do Souleymane Camara, que sem as melhores condições físicas ficou no banco, estava fazendo uma partida muito boa. O Taka, meio-campista nigeriano, também saía bem. E lá na zaga o Mapo Yango Mbia, na única vez que o time do Montpellier, na segunda vez, né, porque a primeira deu um enxute, na segunda vez o Mapo Yango Mbia fez uma jogada sensacional, desarmou sem falta o Djebur, que chegava perigosamente dentro da área da equipe do Montpellier. E a equipe do Montpellier dominava, merecia uma sorte melhor no primeiro tempo, não conseguiu. No comecinho do segundo veio o gol com o Charbonnier, numa boa jogada do Belhanda, deu o passe para o Taka, e o Taka deu um belo passe para o atacante francês. Charbonnier não perdeu, deu a vantagem momentânea para a equipe do Montpellier, que continuou jogando melhor. Só que depois desse gol, uns 10 minutos depois do gol mais ou menos, a equipe francesa caiu de produção, começou a jogar abaixo do que vinha jogando, e o Olympiacos subiu na partida. O Davi Fuster, meio-campista espanhol que pouco aparecia, subiu de produção. O Greco, meio-campista italiano, também melhorou na partida, e o Djebur, que só tinha aparecido uma vez na primeira etapa, começou a dar muito trabalho para a defesa do Montpellier. A equipe do Olympiacos, melhorando na partida, conseguiu o empate que veio com o gol do Torizidis, o defensor grego. E aí depois desse gol a equipe do Montpellier sentiu
sentiu como vem sentindo em toda a temporada. É um time que não é aquele time da temporada passada, campeão francês, com uma bela campanha. É um time que tá fraco psicologicamente por conta do péssimo momento que vive e que vai mal na UEFA Champions League também. E sentindo esse gol, a equipe do Olympiacos partiu para a pressão. Normalmente o time que está em casa, Elias, empatando, que parte para a pressão no final. Esse jogo foi o contrário. O time visitante partiu para a pressão e o Olympiacos pressionou o Montpellier e conseguiu marcar o gol no finalzinho, 46 do segundo tempo, com o Mitroglou, uma lenda, né, do futebol grego. E a equipe do Olympiacos conseguiu essa vitória importante, que coloca a equipe numa boa posição na tabela, 3 pontos, a primeira vitória, a 3 pontos da equipe do Arsenal, que é a segunda colocada, e vence o confronto direto contra o Montpellier, fora de casa, porque é o confronto entre as duas equipes que brigam pela vaga na UEFA Europa League, porque Schalke e Arsenal são bem superiores aos dois adversários, favoritos para ficarem com as vagas na próxima fase da Champions League. Olympiacos e Montpellier brigam pela Europa, o Olympiacos já sai na frente e sai bem, eles. E o Montpellier tem a sua péssima temporada, rechaçada nesse confronto. O time é o 16º do campeonato francês, batendo na porta da zona de rebaixamento, não venceu na UEFA Champions League ainda. Ontem perdeu o confronto em casa contra o adversário mais fraco do grupo. O Montpellier não é nem de longe aquele Montpellier da temporada passada. O Montpellier que teve uma temporada mágica temporada passada e nessa acordou para a realidade e está em um verdadeiro pesadelo. O grupo B tem a seguinte classificação: Schalke 04 é o novo líder, 7 pontos. Arsenal tem 6 em segundo. Olympiacos 3 e o Montpellier apenas 1 pontinho. Vamos para o grupo C, onde tivemos jogos com poucos gols, mas jogos muito bons, né, Pazinho? O Zenit São Petersburgo bateu o Anderlecht por 1-0 com um gol do Krezakov. Parece que o clima deu uma melhorada lá no time russo, né? E o Milan perdeu para o Málaga pelo placar de 1-0. O Milan é aquela coisa, né, Pazinho? Não tem defesa, não tem meio campo, não tem ataque e não tem vitórias. Mas apesar disso, continua na segunda classificação na Champions League. Provisoriamente, né? Porque olha, essa equipe milanesa tá de mal a pior. Tá pior que o meu bife milanesa aqui que eu comi no almoço de hoje, rapaz. Tá meio durinho o bife, mas mais duro mesmo é essa equipe do Milan, viu? Que dureza, rapaz. A equipe do Milan tá duro mesmo, viu, Elias? Tá complicada a situação da equipe do Milan, faz uma péssima temporada em todos os sentidos. Na UEFA Champions League, o time não tá lá péssimo, é o segundo colocado do grupo com 4 pontos, mas não faz uma campanha boa, como se espera de um time da tradição do Milan. E no campeonato italiano, então, nem se fala, o Milan é só o 15º colocado, faz uma campanha pífia para um time da tradição que é, né? Só que o resultado de ontem é mais do que esperado. Até comentava isso com o André no programa ontem, antes da partida. O Málaga vem numa temporada melhor do que o Milan, num momento melhor do que o Milan, é mais time do que o Milan e ontem jogava em casa ainda por cima. Era o super favorito pro confronto e deu no que deu. O Málaga dominou o jogo, criou as melhores situações da partida, controlou a posse de bola também e mereceu a vitória por 1-0, que honestamente poderia ter sido mais também, porque o Málaga perdeu ali uns 2 gols feitos, que se fosse um pouquinho mais de competência ali do Saviola e também do Isco, o time teria saído com 3-0 tranquilamente. A equipe do Málaga dominou o jogo, pois não, Elias? O Felipe Rezende tá dizendo aqui que o Milan só tá mal por causa do atacante deles, o Pazzini. Mal de família, será? Que é isso, cara? Nada a ver. E o Pazzini, falando sério, o Pazzini realmente não vem jogando no Milan a bola que pode jogar, mas hora ou outra ele consegue fazer uma boa partida, já marcou 3 gols em um jogo, vem tendo algumas boas atuações, hora aqui, hora ali. Só que o Pazzini sofre com o mesmo problema que todo time do Milan sofre, com a inconstância. É um time que não tem regularidade. O Montolivo é um baita jogador, deita e rola na seleção italiana. Quando chega no Milan, some. Um jogo ele joga demais, outro jogo não joga, porque apesar de ser muito bom jogador, não consegue carregar a equipe rossoneira nas costas. E também tem a situação de todo o time do Milan ser muito limitado e muito fraco. E aí, por conta disso, o Montolivo, que é um baita jogador, não consegue ser regular no Milan. A mesma coisa ocorre com o Pazzini e a mesma coisa ocorre com o Shaarawy. É o Shaarawy que é o que mostra o que é esse Milan dessa temporada. É muito bom jogador o El Shaarawy, tem muito talento, pode futuramente ser um dos grandes atacantes do mundo, pode. Só que é demais um time da grandeza do Milan ter no seu principal jogador, o jogador que está decidindo as coisas para o time nessa temporada, o El Shaarawy, que é apenas um garoto e que não tem muita experiência.
Então, o El Shaarawy é o desenho desse time do Milan, da inconstância de um garoto. É um time muito limitado, com muitos problemas e que faz aquilo que a gente imaginava. Uma UEFA Champions League fraca e um campeonato italiano pífio por conta de perder seus principais jogadores, não se reforçar e ter uma esquadra limitada. A vitória de ontem merecida do Málaga, que lidera o grupo tranquilamente, Elias. E quanto ao jogo entre Zenit e Anderlecht, outro jogo com pouco gol, que o time vencedor e mandante poderia ter feito um placar mais tranquilo. O Zenit perdeu muitos gols contra o Anderlecht, dominou o jogo no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi bem equilibrado, o Anderlecht surpreendeu, só que depois no segundo só deu o Zenit, e o Zenit poderia ter saído com uma vitória mais tranquila. Destaque que esse time vai subindo de produção, apesar ainda ali do imbróglio com o Denisov, que continua afastado do time, da rixa ali com o Spalletti. O Spalletti já disse, inclusive, que para o Denisov voltar ao time só depende dele. O meio-campo o time do Zenit vem jogando melhor, vem com o Kersakov, que foi reintegrado ao time, rendendo bem lá na frente. O Hulk e o Witzel se encontrando, a cada jogo que passa, os dois sobem de produção. O Shirokov também está jogando muito bem. Além disso, o Fazulin, que vem inclusive tendo mais oportunidades na seleção russa, também tem jogado mais bola. E o Zenit mereceu a vitória de ontem e merece esse aumento de produção que o time tem agora na temporada após aquele momento ruim, né? Vale lembrar, o Zenit começou muito bem a temporada, caiu de produção com essa rixa que teve, agora volta a render bem, voltou a ver na UEFA Champions League depois de perder aquele jogo que ninguém esperava em casa para o Milan, e no campeonato russo, depois de chegar quase ao 7º lugar, ficou em 6º do Zenit, agora é o 4º colocado, volta ali a se aproximar dos líderes e volta a fazer uma boa campanha. Zenit, que na minha opinião, Elias, tem tudo para desbancar o Milan e ficar com essa segunda vaga e avançar junto com o Málaga, que com 100% de aproveitamento e com o melhor time do grupo, eu acho que é bem provável que fique de fora da próxima fase da UEFA Champions League. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Classificação do grupo C é a seguinte: Málaga líder com 9 pontos, Milan com 4 provisoriamente, Zenit na terceira com 1 e o Anderlecht. Aliás, o Zenit tem 3 pontos e o Anderlecht tem 1 pontinho. Vamos para o grupo D, onde tivemos um jogaço, né, rapaz? Inclusive esse jogo foi transmitido aqui pela Mídia Soccer, narração de André Soares e comentários de Gabriel Pazini. Borussia Dortmund derrotou o Real Madrid por 2-1. Rapaz do céu, que jogaço, cada gol bonito, hein? E no outro jogo da rodada, o Ajax derrotou o Manchester City por 3-1. Pazini, Manchester City novamente um cavalo paraguaio aí nessa temporada de Champions League? Pois é, Elias, o Manchester City dessa vez em cavalo paraguaio, né, rapaz? Porque o Manchester City só tem um pontinho nesse grupo, né? Só o ponto do empate contra a equipe do Borussia Dortmund na última rodada, e mesmo assim aquele empatezinho que o Manchester City tem muito a agradecer, porque foi massacrado pela equipe alemã, né? Nem cavalo paraguaio não, o Manchester City tá mal mesmo. E a equipe do Manchester City, Elias, é impressionante como é que cai de produção nos jogos da UEFA Champions League. No campeonato inglês, de novo, o time vem fazendo uma boa campanha, terceiro colocado, 18 pontos, a 4 pontos do Chelsea, que é o líder do campeonato, com a mesma pontuação que o rival Manchester United, que é o vice-líder da competição, e vem fazendo, apesar de um jogo aqui irregular vem fazendo uma campanha no geral muito boa e jogando bem. Quando chega na Champions League é assustador o tanto que o time cai de produção. Fez um jogo pífio contra o Real Madrid, e que a gente citou naquela ocasião, a gente também transmitiu esse jogo do Manchester aqui na TV Media Soccer. O time jogou de forma defensiva demais, o Roberto Mantini retrancou muito o time. Depois, contra o Borussia Dortmund, fez um primeiro tempo excelente. No segundo tempo, sumiu o Manchester City. Foi dominado o tempo inteiro pelo Borussia Dortmund e até jogou de forma defensiva. Ontem, contra o Ajax, olhando a escalação, parecia que o Manchester City ia conseguir entrar de vez na UEFA Champions League, porque entrou com o melhor time que tinha à disposição. O Davi Silva não pôde atuar porque ainda está se recuperando de lesão, e no mais, era o time titular da equipe dos Citizens. Contanto, fez um jogo pífio, não conseguiu render bem, até abriu o marcador com o Narci, mas mesmo assim fazia uma partida ruim, e depois o resultado de 3-1 para o Ajax não tem nada que ser olhado como uma grande surpresa, porque o Ajax dominou o jogo inteiro, o Manchester City. O Manchester jogou muito mal e, como disse, é assustador o tanto que o time vai mal na UEFA Champions League. E a vitória do Ajax, incontestável, com gols dos 3 que foram os melhores em campo, na minha opinião. Moisander, zagueiro finlandês, que apesar do pouco trabalho que teve,
jogou muito bem. O Christian Eriksen, que é o cara do Ajax desde a temporada retrasada, jogando bola demais, marcando gol, criando oportunidades, protagonizando belas jogadas. E o Siem de Jong, que foi o artilheiro do time do Ajax na última temporada e na penúltima também, nas duas que o time foi campeão holandês, o Ajax, o atual bicampeão da Eredivisie, também deixou sua marca e também atuou bem mais uma vez. Esse Siem de Jong, que é sim o irmão do Luuk de Jong da equipe do Borussia Mönchengladbach. E esse jogo, Elias, que mostra aí, além dessa queda de produção do Manchester City na UEFA Champions League, complica demais e mostra também como é que o time pode ficar de fora, quem diria, né, até da vaga na UEFA Europa League. O time do Ajax ultrapassa o Manchester City, soma 3 pontos, o City é o lanterna do grupo, com um só, quem diria. E no segundo turno, o Ajax conseguindo arrancar um empate com o Manchester City na Inglaterra, na minha opinião, leva essa vaga, Elias, porque eu não vejo o Manchester City conseguindo tirar pontos do Borussia Dortmund fora de casa e nem mesmo do Real Madrid jogando em seus domínios, porque o Real Madrid partindo para cima do Manchester City, como vai partir em busca do resultado, Real que quer terminar na primeira posição, obviamente, e com a bola também que os dois times vêm jogando, eu acho improvável o Manchester City conseguir a vaga nesse grupo. E corre risco sério, como disse, de ficar de fora até mesmo da UEFA Europa League, dependendo ali do confronto contra o Ajax em casa. As coisas complicam demais para o City, mesmo com todo o investimento e o time bom que tem, parece que não vai conseguir a vaga na Liga dos Campeões na fase final mais uma vez. A respeito do grande jogo, não só do grupo, mas na minha opinião da rodada, Borussia Dortmund e Real Madrid foi um jogaço, a vitória merecida do Borussia Dortmund. Fiz esse jogo ontem com o André, aqui na TV Media Soccer. Borussia Dortmund e Real Madrid protagonizaram um primeiro tempo de momentos diferentes. O Borussia Dortmund começou superior, fazendo marcação sob pressão na equipe do Real Madrid, dominando o jogo, criando as melhores oportunidades, e com o Marco Reus e o Mário Götze jogando bola demais. Depois, a equipe do Real Madrid foi forçada a fazer uma substituição. Khedira saiu contundido, entrou o Modric. Na hora, eu e o André ficamos até com certo medo de abrir muito o time. O Real Madrid já estava com uma defesa desconfigurada, sem o Arbeloa, sem o Marcelo e sem o Coentrão. Teve que improvisar nas duas laterais. O Essian foi para a lateral esquerda, o Sérgio Ramos foi para a lateral direita, apesar de já ter feito alguns jogos como lateral direito. E o Varane, que é bom zagueiro, é promissor, teve que entrar na zaga para fazer a dupla com o Pepe. Com essa defesa desconfigurada, o time perder ainda a marcação no meio de campo do Khedira e entrar o Modric, que é um jogador mais ofensivo, a gente ficou com muito medo disso acontecer. E aconteceu, o Real Madrid ficou mais exposto, só que em contrapartida ganhou mais criação de jogo também. E ganhando essa criação de jogo e ganhando mais um homem ofensivo, o Real subiu de produção na partida, equilibrou as ações e o jogo que já estava bom ficou ainda melhor. E ficou melhor também porque o Borussia Dortmund, que marcava sob pressão, tirou seus homens do campo de defesa do Real Madrid, começou a marcar um pouco mais no meio de campo, para trás. Real Madrid com mais espaço, cresceu também de produção no jogo por conta desse fator. E aí a partida mais equilibrada, lá e cá, toda hora um dos dois times criando situações, não poderia dar em outra coisa. O Borussia Dortmund abriu o marcador com Lewandowski num belo passe do Kell, que apesar de não atuar como segundo volante, ele normalmente é o primeiro e o Gundogan o segundo. Ontem, na ausência do Gundogan, que começou no banco, ainda sem as melhores condições físicas, o Kell foi o segundo volante e o Bender foi o primeiro. E o Kell deu um passe fantástico para o Lewandowski abrir o marcador. Depois que o Lewandowski abriu o marcador, quase na saída de bola, Cristiano Ronaldo, num golaço de cobertura, empatou para o Real Madrid. Golaço do Cristiano Ronaldo, tem que dar o destaque também para o passe do Ozil. O lançamento foi fenomenal. E o Ozil, que ontem fez um primeiro tempo de Real Madrid no nível que se espera dele, porque o Ozil no Real vem jogando abaixo do que pode, ao contrário da seleção alemã, onde vem jogando muita bola. Ontem o Ozil jogou aquele futebol que dele se espera no primeiro tempo pelo Real, porque no segundo tempo sumiu. Final do primeiro tempo, mais algumas chances de gol para os dois lados, só que aí tanto Casillas quanto Weidenfeller trabalhando bem, principalmente Casillas, que fez muitas boas defesas. Já no segundo tempo, a equipe do Borussia Dortmund voltou como voltou nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, dominando o jogo, criando as melhores situações, e o Real um pouquinho diferente. No primeiro tempo era só massacrado pelo Borussia Dortmund, no segundo tempo conseguia ali criar alguns contra-ataques, só que tinha uma diferença. No primeiro tempo todo mundo atuava bem na equipe do Real Madrid, todos os homens de meio para frente, eu digo. No segundo era só o Di Maria. O Di Maria fez uma partida muito boa ontem, só ele criava alguma coisa. O Benzema sumido, o Ozil nem se fala, desapareceu no segundo tempo. O Cristiano Ronaldo, tirando ali umas duas jogadas, nem viu a cor da bola na segunda etapa também. E aí o Borussia Dortmund foi subindo de produção,
começou a dominar o jogo, porque criava chances, enquanto o Real Madrid tentava alguma coisa, mais chance clara mesmo não criava, tirando uma finalização que o Weidenfeller teve que se sair bem e uma finalização contra, que o Subotic quase fez um gol de cobertura de costas, que o Weidenfeller salvou, e tirando isso o Real Madrid nada criava. E aí a equipe do Borussia Dortmund, atacando bem melhor do que o Real Madrid, conseguiu o segundo gol, golaço marcado pelo Schmelzer numa boa jogada da equipe do Dortmund. E aí depois disso o panorama do jogo manteve-se o mesmo. O Borussia Dortmund controlava a partida, apesar do Real ficar mais com a bola. O Borussia Dortmund controlava porque esperava o Real chegar, quando chegava roubava, partia em velocidade para o campo de ataque com o Reus e com o Götze, criava situações, enquanto o Real criava nada. Destaque negativo aí para os homens de frente, principalmente o Benzema, que apesar de ser atacante, só apareceu em uma jogada o jogo inteiro, dando uma enfiada de bola para o Di Maria, que quase conseguiu marcar o gol, não fosse o Weidenfeller ter saído bem da sua meta. O Borussia Dortmund mereceu essa vitória, Elias, por 2-1, e comprova uma coisa que a gente tinha dito antes da Champions League começar. Nessa temporada era um time mais pronto do que na outra, porque já tinha experiência de Champions League, coisa que não tinha e que faltou na temporada passada para a equipe negro-amarela. Nessa temporada, com essa experiência e com o time jogando a bola que está jogando, a gente apostava isso para o time brigar pela vaga na próxima fase. Os favoritos eram City e Real, só que o Borussia Dortmund tinha time para bater de frente com os dois, e comprovou isso nas duas últimas partidas. Empatou com o City na Inglaterra, merecendo vencer, e ontem venceu em seus domínios o Real Madrid. Tudo bem que o Real estava com uma defesa desconfigurada, essas situações, só que o City estava ali com o meio de campo desconfigurado também, com o Grosskreutz no lugar do Kuba, Grosskreutz que não era titular já fazia um certo tempo, e sem o Gundogan, que fez falta no meio de campo também, e o Dortmund mesmo assim fez um jogo melhor do que o Real Madrid e mereceu a vitória por 2-1, que coloca o time na liderança do grupo, quando pouca gente apostava que isso poderia acontecer. A gente não apostava, mas acreditava que era possível estar aí, o City liderando o grupo mais do que merecidamente. Elias, um destaque final do jogo: parabéns para a arbitragem do Vitor Kassai, o húngaro, não prejudicou os times, a arbitragem isenta e muito boa dele, tanto é que ninguém comentou, que é o que tem que acontecer, as estrelas têm que ser os jogadores. E também um destaque para a defesa, muita gente reclamando das defesas, falando que as defesas foram mal, só que tem uma situação, Elias: como é que você quer cobrar que as defesas vão bem num jogo como esse, atuando contra ataques e meio-campos tão fantásticos assim? O Borussia Dortmund com Marco Reus e Mário Götze atacando o tempo inteiro, e além do Lewandowski, que tecnicamente não é grande coisa, mas posiciona-se muito bem e sabe finalizar, e a defesa do Borussia Dortmund marcando Di Maria, marcando Ozil e marcando também o Cristiano Ronaldo. É muito complicado cobrar a defesa que ganhe todas as jogadas. Ainda assim, as defesas se saíram bem e conseguiram boas atuações, principalmente a do Borussia Dortmund no segundo tempo, quando o meio-campo ali do Real Madrid sumiu do jogo, Elias. Sim, senhor, Mr. Gabriel Pazini. Classificação é a seguinte: Borussia Dortmund líder 7 pontos, Real Madrid 6, Ajax com 3 e o City, cavalo paraguaio, apenas 1 pontinho. Chegando no grupo E, onde também tivemos jogos bons. A Juve, que saiu no prejuízo, né, nessa rodada, ficou apenas no 1-1 contra a equipe do Nordsjælland, jogando lá na Dinamarca, menos mal, né? E o Shakhtar Donetsk, mostrando que realmente é forte, jogando lá na Ucrânia, bateu o Chelsea por 2-1, venceu o jogo por 2-0, e o Oscar ali resolveu dar um sustinho nos ucranianos, né? E marcou o gol no fim do jogo. Shakhtar, que nas últimas temporadas vem se mostrando forte, principalmente jogando em casa, uma equipe que sempre é favorita a beliscar ali a segunda vaga do grupo, né? Não é à toa, sempre vence seus jogos na Ucrânia, mas é um pouquinho complicado nessa temporada, apesar de ser o líder aí na terceira rodada. Chelsea e Juventus têm equipes muito boas, né, Pazini? Talvez até consiga uma vaga ali em segundo, mas é um pouco improvável. Mas de 2010 para cá, o Shakhtar vem se mostrado muito forte, principalmente em seus domínios, né? Pois é, Elias, a equipe do Shakhtar Donetsk que, como você disse, né, nas últimas temporadas vem fazendo bons papéis, e principalmente na UEFA Champions League, o time vem de boas campanhas. Haja vista a campanha da temporada passada da equipe do Shakhtar, que foi fenomenal. E o Shakhtar, nesse jogo que a gente também fez aqui na TV Media Soccer, eu com o famoso calango, né, o André Soares, a equipe mereceu a vitória, porque o Shakhtar jogou mais bola do que o Chelsea. A entrevista do Mkhitaryan depois do jogo resume bem o que foi a partida. O Shakhtar jogou melhor, atacou mais
e poderia ter goleado a equipe do Chelsea, não é nenhum exagero, porque o que o Shakhtar perdeu de gol, principalmente ali no primeiro tempo, não tá no gibi, perdeu gol demais e dominou o jogo. A equipe do Chelsea não fez um grande jogo, time apagado dentro de campo, jogando muito abaixo do que pode. O Hazard entrou bem, o Mata ali conseguiu fazer algumas boas jogadas, mas não foi o Mata do fim de semana contra o Tottenham, quando jogou bola demais o meio-campista espanhol. E o Oscar, apesar de ter marcado gol, também teve uma atuação abaixo do que pode. No mais, a defesa também perdia em alguns momentos o Davi Luiz e o John Terry, protagonizando lances um tanto bizarros. Fernando Torres lá na frente também mal. E se não fosse o Peter Cech também, a equipe do Chelsea teria saído com um placar bem maior do que foi. O Shakhtar jogou muito bem, o Chelsea jogou muito mal, e a vitória da equipe ucraniana é mais do que merecida, com destaque para dois brasileiros, o Fernandinho e o Alex Teixeira, que marcaram gols, também para o William, que teve uma boa atuação, e principalmente para o Mkhitaryan esloveno, que jogou bola mais. E detalhe também, Elias, aí para o William, né, um detalhe final acerca dessa partida para ele, o William, que é pretendido pelo Chelsea, é pretendido inclusive já faz um certo tempo pela equipe de Londres. Só corrigindo uma coisa, o Mkhitaryan esloveno na pressa, né? Mkhitaryan armeno confundindo aí, mas está corrigido, Elias. E o William, que é pretendido pelo Chelsea há certo tempo, que deu entrevista depois, que eu acho até uma entrevista um tanto... É uma palavra pesada, Elias, mas antiético. O William, depois do jogo, falando que gostaria de ser negociado, que quer jogar em outras equipes. O jogador tem todo o direito de querer isso e de falar isso, mas tem o seu momento para certas coisas, né? Depois de uma vitória do Shakhtar em casa contra o Chelsea, o time lidera o grupo, conseguiu um empate contra a Juventus na última rodada fora de casa também, vem jogando bem a Champions League, vem jogando bem também no campeonato ucraniano, é o líder do campeonato com 12 pontos de vantagem pro Dnipro, e aí o cara vai lá e fala uma dessas, sendo que ele também é um dos jogadores mais importantes do time. Eu acho que é uma atitude completamente equivocada do William, e cada coisa tem o seu momento. Também tem outra situação, viu, Elias? Eu acho que ele querer deixar o Shakhtar para ir pro Chelsea, eu acho que seria uma besteira total que ele faria, porque é bom jogador, mas honestamente o William não tem futebol para colocar nem o Oscar, nem o Lampard, nem o Mata, nem o Hazard no banco de reserva. O William indo pro Chelsea, para mim, seria reserva. Então eu acho que o que ele poderia fazer era: quero ir para um time menor da Inglaterra, algum time ali da Itália. Agora, falar que quer ir pro Chelsea, honestamente, só se ele quiser deixar de ser ídolo num clube que joga a Champions League, que faz boas campanhas na Champions League, para ser reserva, que eu acho que não vale muito a pena, não. E a respeito do outro grupo também, o outro grande time jogando abaixo do que pode. A Juventus com uma atuação péssima, e é impressionante também como é que a Juventus na Champions League tem caído de produção. Fez uma estreia fantástica contra o Chelsea, depois um jogo pífio contra o Shakhtar e um jogo pífio contra o Nordsjælland também, que foi nessa terça-feira. O time no campeonato italiano tá demais, 47 jogos invicto, ganhou do Napoli o confronto direto no fim de semana, mandando no jogo, meio de campo rendendo demais, o Pirlo jogando bola demais, merecendo inclusive, concordo com o Buffon e com outros jogadores que deram entrevista, ser um dos indicados para o prêmio de melhor do mundo, porque o Pirlo jogou bola demais na última temporada pela Juventus e pela seleção italiana, e fez uma Euro 2012 perfeita. Só que chega na Champions League, o time da Juve some de campo, Elias, parece que nem entra, na verdade. O time fez uma partida péssima contra o Nordsjælland no primeiro tempo. Nordsjælland, Baben dominou o jogo, criou as melhores oportunidades, a Juventus nada fez. O Nordsjælland no primeiro tempo teve hora que conseguiu 60% de posse de bola, enquanto a Juventus nada fez. Depois, no segundo tempo, o time da Juve acordou um pouco, conseguiu criar alguma coisa e até poderia ter virado o jogo, só que não conseguiu por falta de capricho, e também porque o Heisen, o goleiro da equipe do Nordsjælland, fez uma partidaça, daquelas partidas que a gente fala que foi a partida da vida do goleiro, Elias. E aí a Juve sai com empate fora de casa em 1-1. Muita gente vai falar: a Juventus finalizou muito, dominou o segundo tempo, merecia ter vencido o jogo, até virou a posse de bola. Só que o fato é que o empate é justo. O Nordsjælland fez um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo aguentou a pressão, e a Juventus também jogou muito abaixo do que pode jogar o jogo inteiro, Elias. O empate é justo, e é um empate que complica um tanto a situação da Juventus, porque o Shakhtar lidera o grupo tranquilo. A Juve no retorno pega o Shakhtar fora de casa, é um jogo muito difícil, como tive na terça-feira para o Chelsea. Recebe o Chelsea em casa, a Juventus e Chelsea não dá para falar que é um jogo em que um time é favorito e o outro não, mesmo sendo fora de casa. A gente viu o que a Juventus fez no Stamford Bridge. Chelsea tem totais condições de repetir na Juventus Arena, então é um jogo que não dá para apostar e contar com os pontos da Juve. E aí o único jogo que eu acho que, apesar do empate, dá para contar
é a vitória em casa para cima do Nordjylland. Ou seja, a Juventus conseguiria somar aí, na melhor das hipóteses que eu vejo, é claro que pode ser superior a isso, mas eu acho que no máximo ali uns 5 pontos, seria 5 pontos que levam o time a 8. 8, o Shakhtar com 7 passa essa marca tranquilamente, contando inclusive com o empate da Juventus, já soma 8 pontos. E a equipe do Chelsea com 4 pontos, eu acho difícil também não conseguir vencer o Nordjylland em casa e conseguir arrancar um empate ali, que seja contra o Shakhtar ou contra a própria Juventus. Então o panorama da Juventus está desenhado após esse final de primeiro turno mesmo para uma vaga na Liga Europa. O Chelsea vai com a vaga na Champions League, ao que tudo indica, o Nordjylland eliminado como se esperava, e o Shakhtar, Elias, na mesma situação do Borussia Dortmund. A gente disse a mesma coisa, é um time que não é o favorito do grupo, não está entre os 2 favoritos para levar a vaga na próxima fase, mas tem condições de surpreender e conseguir a vaga. Tá aí o Shakhtar, assim como o Borussia Dortmund, um bom time, apesar de, para mim, o Borussia Dortmund ser muito mais time do que o Shakhtar. Tá aí a equipe ucraniana conseguindo liderar o grupo, fazendo uma bela campanha e, contudo, com um pé já na próxima fase da Champions League. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Classificação do grupo é a seguinte: Shakhtar líder com 7, seguido de Chelsea com 4, Juventus com 3, Nordsjælland com apenas 1 pontinho. Chegamos ao grupo F. Grupo F que também tivemos jogos bons, rapaz. O BAT Borisov parece que resolveu parar de bater no pessoal, né? E dessa vez foi batido, apanhou em casa para a equipe do Valência por 3-0, num hat-trick do Soldado em uma fase espetacular desde a temporada passada, né, Pazini? E a equipe do Lille perdendo em casa para o Bayern de Munique com um gol do Thomas Müller que voltou à boa fase também. É, rapaz, grupo F aí não foi nada fácil para os mandantes, né? Pois é, Elias, não foi nada fácil mesmo para os mandantes, né? As duas equipes sendo derrotadas e a equipe do Valência batendo o BAT era até um resultado que poderia acontecer. A gente dizia, o BAT faz uma campanha belíssima da Champions League, venceu o Bayern de Munique por 3-1 na última rodada em casa, vem jogando bem, só que a equipe do Valência é um time muito bom e tinha condições de vencer o BAT fora de casa. Lembrando também, né, Elias, que o BAT não é aquele time que joga em casa na Champions League, não, né? O BAT manda os seus jogos em Minsk, que é a capital da Bielorrússia, que fica a 70 quilômetros de Borisov, que é a cidade do BAT. Ou seja, o BAT tá... E só para explicar, o BAT joga fora de casa na Champions League porque o seu estádio em Borisov não atende às exigências da UEFA. E aí o BAT jogando fora de casa, a torcida não consegue lotar o estádio por conta da distância e tudo mais. Eu até acho que deveria conseguir para um jogo de Champions League importante na história do clube, mas enfim, é muito complicado. E aí a equipe do Valência, que fez um grande jogo, coisa que o Bayern na última rodada não tinha conseguido fazer, mereceu a vitória por 3-0, atuação excepcional do Soldado, marcando 3 gols, jogando bola demais e chegando na Champions League. Até então não tinha marcado ainda. Ontem conseguiu marcar seus 3 primeiros gols, já é um dos vice-artilheiros da UEFA Champions League. O artilheiro é o Cristiano Ronaldo com 5, Oscar Runtelar, o Alan do Braga e o Soldado dividem a vice-artilharia da competição. E o Valência mereceu a vitória, apagão do BAT, que não fez um grande jogo, enquanto o Valência jogou bola demais. Detalhe que o Valência não contou com todos os seus jogadores no meio de campo. O Banega, sem as melhores condições físicas, teve que entrar só no segundo tempo. O Albelda foi titular, o Gá também, o Costa também foi titular, meio-campista argentino que é bom de bola, e o Fekhouli completou o meio de campo. Só que o Banega teve que começar no banco, só entrou no segundo tempo, mas o Valência ainda assim não sentiu falta desse jogador, mais um argentino do meio de campo do Valência, que é muito importante. Lembrando também que o estilo de jogo foi um pouco diferente para a partida de ontem, com medo do ataque rápido da equipe do Valência. O Pellegrino colocou o Jonas no banco e entrou só com o Soldado lá na frente, ao invés do 4-4-2 normal da equipe do Valência. O Valência jogou no 4-2-3-1 na partida de ontem. A mudança deu certo, o Valência, como disse, fez uma partida muito boa. E o Bayern de Munique conseguiu bater o Lille sem uma grande atuação, suando um pouquinho para bater a equipe do Lille, que também não fez um grande jogo, esse jogo que deixou a desejar, mas o Bayern conseguiu a vitória por 1-0, o gol do Thomas Müller de pênalti, que não é natural ele bater, e a equipe do Bayern conseguiu a vitória que, apesar de sofrida, sem fazer um grande jogo, foi merecido. O Lille comprova aquilo que a gente diz, é um time completamente diferente da última temporada e sente muita falta tanto do Eden Hazard, que foi para o Chelsea, quanto do Joe Cole, que voltou para o Liverpool. O time do Lille perdeu muita força no meio de campo, perdeu o encanto que tinha também. Kalou
não se juntou bem à equipe. O Marvin Martin não é o jogador dos tempos de Xoxô. E além disso, o Payet ontem foi desfalque para o time, começou no banco de reservas, e aí o time do Lille sentiu ainda mais falta dele e também de criação de jogadas. E o grupo que você vai falar agora a classificação, né, Elias? Mas dá para apostar e para cravar nada, né? Porque o grupo tá super equilibrado, esse grupo F aí da Champions League. Rapaz, o negócio ali tá complicado, tudo meio... Olha... É o grupo do capeta, não, brincadeira. O Valência é o líder com 6 pontos, seguido do Bate Borisov com 6, Bayern de Munique também com 6 pontos e o Lille com 0. Agora o pessoal entendeu porque eu falei o grupo do capeta. Mas enfim, vamos para o grupo G, onde tivemos uma outra partidaça também. A equipe do Barcelona derrotou o Celtic por 2-1. Celtic chegou a estar na frente com o Samaras, né? Abriu o placar aos 18 minutos. Aí, no fim do primeiro tempo, Iniesta foi lá e achou, não sei como que achou também, porque rapaz do céu, como estava fechada essa equipe do Celtic, principalmente ali o nosso famoso Petit Gâteau, né, Pazinho? Petit Gâteau, que é o zagueiro Ambrose, fez uma partidaça, e também o Fraser Forster que não pegou, aliás, pegou tudo no jogo, né, Pazinho? Pegou o vento, pegou o Messi, enfim, pegou tudo que veio pela frente, até... Quem cuspiu ali, o Foster achou que era uma bola e acabou defendendo também o cuspe do jogador, porque rapaz do céu, o que pegou esse goleiro do Celtic não tá no gibi. Mas aí no fim da partida, aos 49 minutos, segundo tempo, achei um exagero também esse acréscimo. Juizão poderia ter dado ali 2 minutos, porque foi que o jogo ficou parado na segunda etapa, né? Mas 4 minutos, olha, achei que teve uma tendência ali pro Barcelona não querendo causar polêmica aqui no programa, mas achei um exagero. Parecia que a UEFA estava a fim de dar vitória para a equipe do Barça, né? E no outro jogo da rodada, o Sparta de Moscou derrotou a equipe do Benfica por 2-1, Gabriel Pazinho. Elias, sobre esse jogo do Barcelona e do Celtic, antes de comentar o jogo a sério, eu tenho que registrar isso, né? Todo mundo brincou, todo mundo zoou, todo mundo fez a maior farra na hora que o Ambrose, né, principalmente o pessoal do The Boys Brasil, do Felipe Rezende, que tá ligado com a gente, todo mundo falando, né, o Ambrose disse que ia parar o Messi, todo mundo brincando e zoando. Não é que o homem parou, Elias? Rapaz, mas o Ambrose ontem parou o Messi, que o Messi na terça-feira sumiu o Messi, rapaz. Honestamente, o Messi fez uma partida fraca, coisa que eu não vi há um bom tempo já. Messi sumido dentro de campo, não fez um grande jogo pela equipe do Barcelona, não. Tanto é que o Messi, a gente apostava ali que o Messi poderia se aproximar ainda mais com nesses 2 jogos contra o Chelsea de quebrar a marca histórica. O Messi é o 4º maior artilheiro da história da Champions League com 53 gols. O terceiro é o Shevchenko com 58. A gente até apostava que o Messi fosse conseguir chegar mais perto aí do Shevchenko, quem sabe até do Nistelrooy, nos 2 jogos contra o Celtic, principalmente o jogo em casa. O jogo fora é mais complicado. Só que não, o Messi ontem fez um jogo ruim, bem marcado. O Ambrose, inclusive, marcou bem o Messi, sem brincadeira agora. E o time do Barcelona não fez uma grande partida no primeiro tempo, não. O Celtic abriu o marcador merecidamente com o Samaras, porque o Celtic fazia um jogo melhor do que o Barcelona. Dentro das suas propostas, é claro, o Barcelona tinha mais posse de bola, rodava o jogo, só que o Celtic, dentro da proposta de entrar, marcar forte, partir para o contra-ataque, fazia um jogo melhor do que o Barcelona. Conseguiu abrir um marcador merecidamente com o Samaras e levava o jogo nessa, né, Elias? O Barcelona tocava, mas eu concordo com você, faltava objetividade, faltava penetração e o time não criava chances de gol claras, não. E aí achou o gol no finalzinho com o Iniesta, achou mesmo, como você disse, e conseguiu empatar o marcador. No segundo tempo, aí o jogo já foi um pouco diferente. No segundo tempo o Messi ainda apagado, ainda sem uma grande partida, só que o Barcelona subiu de produção. O Barcelona começou a criar inúmeras chances para cima do gol do Celtic, aí o Foster fez um partidaço, fechou o gol. O Barcelona metralhava na posse de bola, metralhava em tudo que era estatística, chutando o tempo inteiro, 73% de posse de bola, criando situações, fazendo a defesa do Celtic trabalhar. Só que o Celtic ia conseguindo segurar um empate heróico, do qual a torcida do Celtic tem que ficar muito orgulhosa. E aí no finalzinho, concordo com você também, eu não acho que dá para falar que a UEFA quis beneficiar, que o árbitro do jogo também, o Roque, o italiano, quis beneficiar o Barcelona, até porque a gente não tem provas disso e não dá pra gente falar algo sem provas, mas eu concordo que o acréscimo foi demais,
Para mim, o acréscimo no segundo ali era no máximo estourando para 3 minutos. 4 minutos eu achei que foi um acréscimo longo demais por parte do árbitro italiano. E aí o Jordi Alba marcou o gol do Barcelona, só que também a justiça seja dita, né, Elias, e feita também. O Barcelona merecia a vitória pelo segundo tempo que fez, porque metralhou o Chelsea no segundo tempo. Foster, como você e eu dissemos, o que ele pegou no segundo tempo não foi brincadeira, pegou demais. E o Barcelona, apesar do Messi sumido, fez um segundo tempo exemplar. O Iniesta e o Xavi jogaram bola demais, o Song fez uma boa partida, o Jordi Alba nem se fala, e a jogada inclusive do gol do Jordi Alba foi muito bonita, muito bem trabalhada por todo o time do Barcelona, até o lateral esquerdo conseguir marcar o gol. O time do Barça mereceu a vitória por 2-1, apesar de eu concordar com você, o Chelsea ter sido prejudicado. Só que a torcida do Celtic tem que ficar orgulhosa, né, Elias? E o time do Celtic também, e o Neil Lennon também tem que ficar orgulhosos, porque a partida que o Celtic fez foi exemplar. O time do Celtic, para padrões ali de campeonato escocês, alguns campeonatos mais fracos da Europa, tem um timaço, mas para a UEFA Champions League, tudo bem, tem alguns bons jogadores, como o Mulgrew, Ledley, tem o Hooper lá na frente, que é muito bom jogador, Maras, que é um atacante, o Forrest e também o Cal, além do Combs, que ontem ficaram no banco de reservas e são opções, só que não é um time de grande nível para a UEFA Champions League. Mesmo assim, o Celtic faz uma campanha exemplar, faz uma campanha muito boa na UEFA Champions League, o segundo colocado do grupo G, e como a gente disse, quase consegue segurar o empate com o Barcelona em pleno Camp Nou. Tá de parabéns o Celtic pelo trabalho que faz nessa UEFA Champions League, quando ninguém esperava, né, Elias? Nem o torcedor mais otimista do Celtic esperava que o time fosse conseguir, depois do primeiro turno, tá atrás só do Barcelona na tabela de classificação e fazer um jogo como fez contra o Barça lá no Camp Nou. No outro jogo da rodada, a equipe desse grupo, a equipe do Spartak Moscou bateu o Benfica por 2-1, num jogo que foi muito bom, foi bem movimentado, e no qual a vitória do Spartak Moscou foi merecida. O Spartak criou as melhores situações, jogou mais bola também, mesmo com o desfalque do Aiden Megic, que é um jogador importante no meio de campo, e também do brasileiro Rômulo, que é um volante que vinha se saindo bem no time. O Spartak fez um jogo bom, Carlson jogou bem, o Rafael Carioca se saiu muito bem, o Espanhol Jurado também fez um bom jogo, e o Spartak mereceu a vitória por 2-1 para cima do Benfica, que poderia ter sido ali um 3-1, porque jogou mais bola. O Benfica teve alguns bons momentos ao longo da partida, mas no geral foi um time inferior à equipe do Spartak. A equipe do Spartak que aparece, né, Elias, agora em melhor situação do que o Benfica atualmente na tabela de classificação, só que honestamente, apesar de tudo desse primeiro turno e do Benfica ter feito um primeiro turno muito ruim, com um pontinho só, tá indefinida essa briga pela segunda vaga. Todos os três, para mim, tanto o Celtic quanto o Spartak quanto o Benfica, têm chances iguais no retorno desse grupo G da UEFA Champions League, porque tá bem equilibrada essa disputa aí. A diferença do Celtic pro Benfica é só de 3 pontos. O Celtic enfrenta o Benfica fora, o Benfica recebe o Spartak, ou seja, o Benfica tem condições de recuperar esses pontos que perdeu. O Celtic tá com 4 pontos, mas tem compromisso difícil contra o Benfica fora, só que em contrapartida recebe o Spartak. O Spartak tem jogos fora contra os dois adversários direto, ou seja, está indefinida essa briga aí pela segunda vaga no grupo G, que assim como no grupo F, vai pegar fogo e muito, viu, Elias? E vai mesmo, a classificação é a seguinte: Barcelona líder com 9, Celtic, se não tivesse vacilado na primeira rodada, poderia estar com 7 pontos, mas está com 4 na segunda colocação. Spartak de Moscou tem 3 e o Benfica com 1 pontinho, mas como o Pazini mesmo disse, nada definido ainda. Ficará a mesa aí para os jogos de volta dessa fase de grupos, que, rapaz do céu, serão emocionantes demais. E fechando a Champions League, vamos para o grupo H, onde também tivemos um jogo muito bom, rapaz. A equipe do Braga vencia o Manchester United no primeiro tempo por 2-0. Foi quando surgiu ele, Pazinho, Kagawa em uma jogada genial. Quando a bola parecia perdida, ele foi lá, correu, pegou, cruzou na cabeça do Chicharito, que foi lá e diminuiu o placar. E aí o Evans foi lá, empatou o jogo no começo do segundo tempo, e o Chicharito, aos 30 da etapa final, virou para os Red Devils, jogando lá em Old Trafford. Vitória do Manchester United por 3-2. E no outro jogo da rodada, o Galatasaray ficou em 1-1 com o Cluj. Galatasaray que era o grande favorito aí para ficar na segunda vaga, né? Galatasaray atual campeão turco,
com um time bom, contratou o Burak Yılmaz, tem outros jogadores estrangeiros como Barros, enfim, com um elenco muito superior ao do Braga e do Cluj. Vacilou novamente, tem apenas um pontinho aí na terceira rodada. Terá que vencer os 3 jogos do segundo turno para sonhar pelo menos com a segunda colocação, mas acho difícil. No meu ver, o Galatasaray já está fora, Gabriel Pazini. E eu concordo com você, viu, Elias? O Galatasaray, que era o grande favorito para a segunda vaga, porque tem um time superior ao do Cluj e também superior à equipe do Braga, como você disse, contratações boas, contratou Burak Yılmaz, o Muti Bulut, que são a dupla dessa seleção turca, é uma boa dupla, principalmente o Burak Yılmaz é um jogador de muito talento, que vem de médias espetaculares nos últimos anos. Na temporada passada, no Campeonato Turco, ele marcou 32 gols em 28 jogos, é um dos números aí assustadores do Burak Yılmaz. E além também do Burak Yılmaz e do Muti Bulut, o time conseguiu a permanência do Felipe Melo, que não é um jogador extraordinário, mas vinha muito bem no meio de campo da equipe. Contratou o Hamit Altintop junto ao Real Madrid, muito bom meio-campista. A defesa manteve-se a mesma, com o Eboué pela lateral direita, o Muslera no gol, o Fijaluzzi na zaga. É um time bom do Galatasaray e que tem opções no banco. O Elmander, o Barros, bons jogadores no banco de reservas também. Só que não vai dando certo nessa temporada. O Galatasaray começou bem o campeonato turco, depois foi caindo de produção, ainda líder, só que agora está com a mesma pontuação que o Antalyaspor e ponto do Orduspor. E na Champions League o time vem de 3 empates, um primeiro turno fraquíssimo da equipe, que ontem ficou no empate com a equipe do Cluj, na terça-feira, no empate com a equipe do Cluj em 1-1. E o detalhe, né, em casa e com a equipe do Cluj abrindo o marcador, abrindo 1-0 com o Nokiel. Depois a equipe do Galatasaray só foi buscar o empate lá no finalzinho com o gol dele, Burak Yılmaz, que eu acabei de elogiar, e a jogada feita pelo Arambat, outra boa contratação da equipe do Galatasaray para essa temporada. Só que é impressionante, Elias, não dá para entender honestamente o que tem acontecido com o Galatasaray nessa temporada, porque o time é bom, não vem fazendo também ali partidas ruins no Campeonato Turco, como disse, caiu de produção nas últimas 2, 3 rodadas, mas vinha no Campeonato Turco bom. E na UEFA Champions League vai jogando mal. É um time que não dá para entender o que tem acontecido com o Galatasaray, não porque o time é muito bom para fazer a campanha que está fazendo na UEFA Champions League. Eu concordo com você, para mim, com 1 ponto. Tudo bem, tá só a 3 do Cluj, tem o segundo turno todo pela frente, só que não dá para acreditar muito no Galatasaray, não. Até porque o Galatasaray, vale lembrar, enfrentou a equipe do Cluj em casa e enfrentou a equipe do Braga em casa também. Enfrenta os 2 adversários diretos pela segunda vaga fora de casa no retorno. Então é bem complicado acreditar nesse time do Galatasaray para a vaga na próxima fase. É claro que se jogar a bola que pode, dá até para acreditar, porque é mais time do que o Braga e do Cluj e tem condições de recuperar. Só que no momento atual não dá para acreditar no Galatasaray, não, sem contar que vale lembrar, primeira fase da Champions League é tiro curto, acaba em dezembro, então o Galatasaray em 2 meses melhorar muito de produção em relação ao que vem fazendo na UEFA Champions League é um tanto improvável. No outro jogo do grupo, antes disso, Elias, aliás, só citar uma coisa interessante a respeito do Cluj. O Cluj, mesmo fazendo essa campanha boa de Champions League, sendo vice-líder do grupo, demitiu seu treinador. O técnico do Cluj foi demitido, apesar da bela campanha que o time faz na Champions League, só que foi demitido por conta da campanha fraca que o time executa no Campeonato Romeno. E aí, honestamente, vergonha da diretoria, né? Porque no Campeonato Romeno ainda tem condições de se recuperar. O campeonato no começo, o Cluj tem um dos times mais fortes do campeonato e faz um trabalho belíssimo na UEFA Champions League. Atitude errada aí da diretoria do Cluj. E o detalhe também que tá igual um time brasileiro, viu? Porque o Cluj desde 2007 já dispensou, já teve troca de treinadores 10 vezes no elenco. E na outra partida, Manchester United e Braga, o resultado que não condiz com o que foi o jogo, porque o Manchester United dominou a partida. A equipe do Braga começou bem, abriu 2-0 com 2 gols do Alan, brasileiro naturalizado português, só que a equipe do Manchester United estava dormindo também. Depois que tomou os 2 gols, acordou, e aí só deu Manchester United até o final do jogo, e o time mereceu a vitória por 3-2 de virada, que poderia ter sido bem mais. Destaque para o Van Persie, que jogou bem, perdeu um gol que normalmente ele não perde, mas apesar disso fez uma boa partida, criando situações, abrindo espaço e posicionando bem. Destaque principalmente para o Tchicharito Hernandes, voltando a jogar bem depois de muito tempo, marcando 2 gols
na vitória do United. Destaque para o Wayne Rooney, criando boas jogadas, e destaque também para o Shinji Kagawa, que jogou bola demais nessa partida. Deu assistência para o primeiro gol marcado pelo Chicharito, uma assistência que o cruzamento foi feito com a mão, colocou a bola perfeitamente na cabeça do Chicharito, não é nem cruzamento, é assistência mesmo, passe para o gol do Kagawa, e fez um primeiro tempo belíssimo além disso também. A pena é que ele saiu contundido no intervalo e é dúvida para o clássico no fim de semana contra o Chelsea, que vai pegar fogo, porque é o duelo entre o líder e vice-líder. O United vencendo, fica a 1 ponto só da equipe azul de Londres. E destaque também para todo o meio-campo do United, que fez um segundo tempo e um primeiro tempo muito bom também. E o Ferguson comprovando que sabe das coisas. Colocou o Fletcher no jogo complicado para ir ganhando o ritmo de Champions League. Eu até dei uma cornetada nisso a respeito, porque o Fletcher está se recuperando ainda daquele problema grave que ele teve de saúde, e mesmo assim o Ferguson, para dar ritmo nele, coloca o cara no jogo de Champions League contra o Braga, que não é fácil, né, Elias? Mas ainda assim o Fletcher fez um jogo, principalmente no segundo tempo, e o United mereceu essa vitória que poderia ter sido tranquilo. O United já caminha a passos largos para a classificação na próxima fase, 5 pontos de distância para o segundo colocado, campanha invicta, 9 pontos. O United deve confirmar mesmo como o primeiro do grupo, como se esperava. A segunda vaga ainda está um tanto indefinida, mas como a gente citou, aposto mais no Braga e no Cluj. Galatasaray, para mim, tem uma situação bem complicada. Eu acho que não consegue a vaga não, Elias. Sim, senhor, Mr. Gabriel Pazini. Classificação é a seguinte: Manchester United 9, Cluj 4, Braga 3 e o Galatasaray lá em último com apenas 1 pontinho. Situação nada fácil para a equipe turca. Só lembrando, pessoal, que falaremos da Liga Europa amanhã, porque os jogos estão em andamento no momento, então não adianta a gente falar dos jogos que foram encerrados já e deixar pela metade, né, Pazini? Os jogos que estão acontecendo. Indo para o próximo assunto do nosso programa, que é a Championship, a segunda divisão inglesa, onde tivemos jogos com os seguintes resultados: o Middlesbrough bateu o Hull City por 2-0, Leicester City 1-0 no Brighton, Wolverhampton 2-2 com o Bolton. Esse é o duelo das equipes que foram rebaixadas na temporada passada. Blackpool 2-2 com o Nottingham Forest, e o Blackburn derrotou no Sheffield Wednesday pelo placar de 1-0. A classificação é a seguinte: madeirinha soltando foguete, aqui no fundo é complicado. Leicester City assumiu a liderança, o novo líder do campeonato, com 25 pontos, seguido do Cardiff City com 25 também, só que com um saldo de gols a menos. Na zona dos playoffs estão Middlesbrough, Crystal Palace, Blackburn e Wolverhampton. No momento estariam rebaixados o Peterborough com 9 pontos, assim como o Sheffield Wednesday, e o Ipswich Town em uma fase terrível. Já são 7 jogos sem vencer, com 5 derrotas, tem apenas 7 pontinhos. Algo a destacar aí, Pazinho? Sim, dá um destaque rápido aqui, Elias. E rapaz, o que o Madeirinha tá arrumando, hein? E resolve soltar foguete aí no meio do programa, é impressionante. Vou passar aqui, Elias, rápido apenas aí sobre a Championship. Destacar primeiramente o Bolton, né? O Bolton que não conta mais o Encolhe como treinador. O Encolhe foi demitido do Bolton, que para mim não faz muito sentido, Elias. Não sei se você vai concordar, porque o Coyle vinha fazendo um bom trabalho pela equipe do Everton. Apesar do time ter sido rebaixado na última temporada, a culpa não foi do Coyle, né? A gente já comentou isso em outras oportunidades aqui no programa. O time do Bolton com desfalques seríssimos ao longo da temporada passada inteira. Vale lembrar, por exemplo, o sul-coreano Lee, que ficou a temporada inteira de fora e era um jogador importante para a equipe do Bolton. E além disso, o time sempre com desfalques de lesão, jogadores contundidos e também jogadores suspensos. E o Coyle, mesmo assim, conseguiu, nessa Championship, em que o time continuou com problemas, muitos jogadores ora contundidos, ora suspensos. Teve a volta do Lee Chung-Lee, só que ainda assim ele não conseguiu utilizar o sul-coreano em todas as partidas, porque ele ainda está entrando no ritmo. O Bolton não vinha mal do campeonato, não. Vinha brigando ali na partida. E aí demite-se o Encolhe, sendo que não tem outra questão. Ele é um bom nome no mercado inglês para se contratar, né? O grande treinador que estava sem time, o Harry Redknapp, está na 3ª divisão, né? Diria, comandando a equipe do AFC Bournemouth. Então não tem nome no elenco também. Eu não entendo por que demissão do Encolhe. E o Bolton, mesmo assim, consegue dois resultados bons, uma vitória no fim de semana, empata nessa rodada.
Além disso, destaque aí já a última rodada, Elias, que a gente não pôde contar o que aconteceu com aquele treinador, com aquele torcedor da equipe do Leeds, né, que atacou o Kirkland, o goleiro da equipe do Sheffield Wednesday, na rodada do fim de semana. A gente comentou sobre a Championship no último programa, não podemos comentar sobre ela durante a semana. Hoje fica aqui o registro, aquele bobão que deu belo no catiripapo no Kirkland, foi condenado a 4 meses de prisão pela agressão ao do Sheffield e já está preso. E o último destaque, McManus, o zagueiro que você conhece, Elias, dos tempos de Celtic, foi contratado pela equipe do Bristol City junto ao... Só que aí uma coisa bem interessante, Elias, só 3 semanas o tempo de empréstimo do McManus. Quando fechar de novembro, ele volta para a equipe do Middlesbrough de novo. Rapaz, sinto muita falta do Stephen McManus, eterno capitão do Celtic. Oh, saudade desse cara, viu? Mas temos o Ambrose agora, o Petit Gâteau, que é o mito aí, um novo McManus, só que um pouquinho torradinho, né? Da equipe do Celtic. Piadinha aí, galera, não vai levar a sério. Continuando as notícias aqui do futebol mundial, isso que me impressionou, Pazinho. Olha só, o Wolfsburg demitiu o Felix Magath. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, né, Elias? O Wolfsburg demitindo o Magath, demitindo, na minha visão, de forma correta, porque o Felix Magath, de fato, não fez um grande trabalho pelo Wolfsburg, tem um bom time em mãos, o Wolfsburg contratou muito bem para essa temporada, Diego, Basduch, Pilar, outros bons jogadores que conta o Wolfsburg, já tinha alguns bons jogadores antes no elenco, como o Makoto Hasebe, também na defesa tinha o Schaffer, que é um bom lateral, o Benaglio no gol, Rodrigues, suíço, que já tinha sido contratado na última temporada, que vem se saindo bem na lateral também, o Orozco, venezuelano, que é muito bom de bola em pouco espaço na equipe do Wolfsburg, e além de tudo isso contratou o Olic também, ou seja, tem muitos jogadores bons para serem utilizados a equipe dos Lobos. O Magath, além de não utilizar todos e não montar o melhor time que poderia, não faz um grande trabalho e com isso é demitido justamente da equipe do Wolfsburg. Mas há de se ressaltar também, Elias, a culpa não é toda do Mago não, viu? O Magath não fez um grande trabalho, tem sua parcela de culpa, só que a culpa não é toda dele, tem muito jogador, o Diego é um deles, que vem jogando abaixo do nível que pode e que são responsáveis pela parada pífia que vai executando o Wolfsburg, que é o atual lanterna do campeonato alemão. Mas a decisão acertada para correr atrás de um novo treinador e tentar melhorar a situação do Wolfsburg, porque apesar de ser o lanterna, tem time, tem elenco para brigar lá em cima, brigar por vaga em competições europeias, brigar por vaga na UEFA Champions League, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazzini. E uma notícia que agrada os fãs do futebol asiático, principalmente do Japão. O Japão foi novamente convidado para jogar a Copa América, agora a edição de 2015 no Chile, assim como a equipe mexicana. Só lembrando que o Japão foi convidado para jogar a Copa América de 2011, mas devido à tragédia lá dos tsunamis e maremotos, a seleção japonesa acabou por desistir, né? Resolveu pegar o dinheiro que era da viagem, né? Todo o investimento, e doou para o governo japonês na reconstrução do país, né? Fora que primeiro teve aquela confusão de só jogadores europeus iriam jogar a Copa América, depois só jogadores da J-League. Depois de todo esse rolo, a federação acabou por desistir, né, de jogar a edição da Copa América, e vamos ver se em 2015 dará certo da seleção japonesa jogar a competição. Provavelmente o México também jogará novamente com uma seleção sub-23, né, como sempre fez aí no torneio continental. Isso mesmo, né, Elias? Bem ressaltado isso que você disse, o México deve utilizar numa seleção sub-23 na América mesmo, como já fez em outra oportunidade quando disputou o torneio, né? A respeito disso aí, polêmico, né? Dividem opiniões, participações de Japão e México na Copa América. Muita gente defende o México, porque faz parte do continente, só que aí tem mais uma meia dúzia de pessoas ali que discute que a Copa América só os países da América do Sul disputam e aí vem o México disputar. E aí cria-se aquela situação, poderia ser uma Copa América mesmo, com todo mundo dando. Aí, só que aí vem a conversa de, mas e as eliminatórias? Então por que não tem uma eliminatória para o continente inteiro também? Enfim, eu acho que é melhor manter como está essa questão da Copa América ser só as seleções da América do Sul, tem a Copa da CONCACAF para o pessoal lá de cima também.
E a respeito aí das eliminatórias, também prefiro da forma que está, Elias. Mas sobre a participação, apesar de concordar com as coisas como são boas as participações do México e do Japão. Não tem muito a ver com o torneio, principalmente o Japão, que uma seleção do continente mas deixa o campeonato mais forte, né? O México, uma seleção sub-23, a gente que é mais forte do que muita seleção aqui na América do Sul. A seleção sub-23 do México, honestamente, atualmente é melhor do que a principal brasileira. Por exemplo, não é superior à da Argentina, à do Uruguai, a de algumas outras, mas é superior à brasileira, é superior à colombiana, é superior à do Paraguai atualmente, que está pifa, é superior à peruana, ou seja, faria um barulho aí na Copa América. E a seleção japonesa também chegaria mais forte do que muita seleção sul-americana e teria condições, assim como a do México, de brigar por coisa boa na Copa América. Então, apesar de ter muita coisa a ver, eu sou a favor da participação das duas seleções, sim, porque deixaria a Copa América mais forte e ainda mais interessante. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Antes de respondermos aqui as dúvidas dos nossos fãs, vamos falar um pouquinho aqui da rodada da Série B do Brasileirão. Tivemos ótimos jogos aí. O Atlético Paranaense empatou com o Guarani em casa, 1-1, um golaço do Emerson de falta, né, no fim do jogo, decidindo o empate para o Bugre, dando vida ao Bugre na Série B. O Goiás derrotando o Asa por 4-0, Criciúma perdendo em casa para o Barueri por 4-3, Criciúma muito atrás do placar, conseguiu pelo menos diminuir um pouco a vergonha. Aí o São Caetano, que teve chance de subir para o G4, também vacilou contra um dos lanterninhas, ficou no 1-1 com o Ipatinga. O América de Natal 3-1 no Joinville. CRB perdeu em casa para o Vitória pelo placar de 1-0, o Guaratinguetá 2-1 no ABC, América Mineiro 3-2 no Boa Esporte. Ceará perdeu em casa para o Paraná. Olha o Paraná, hein? Quem diria? 1-0. E o Bragantino 1-0 também no Avaí. A classificação é a seguinte: agora o novo líder é o Goiás, 67 pontos, Vitória em segundo com 66, Criciúma terceiro com 65 e o Atlético Paranaense voltou ao G4 agora com 59. Rebaixados no momento está o Bragantino que tinha 20 pontos, né? Até um certo tempo atrás, já encostou, está apenas pelo saldo de gol fora da zona do rebaixamento, aliás, na zona do rebaixamento, né? CRB caiu para a zona do rebaixamento com 30, Barueri tem 26, Barueri que tinha 12 pontos numa época, né? E o Ipatinga com 25. Desse povo aí de baixo, assim, apenas o Bragantino e o Barueri resolveram acordar, né? O Ipatinga continua capengando ali, mas beliscou um pontinho contra o São Caetano. Pois é, né, Elias? Agora, quem diria, né? Eu continuo achando que tanto o CRB quanto o Grêmio Barueri quanto o Ipatinga já estão mortos no Campeonato Brasileiro da Série B e vão ser rebaixados para a terceira divisão. Contudo, como o Grêmio Barueri, até o Ipatinga, né, apesar de não estar assim tão bem, melhoraram, né? O Grêmio Barueri não perdeu nenhum jogo nas últimas 5 partidas, tem 2 vitórias inclusive. O Ipatinga perdeu um jogo, mas tem 2 vitórias e 2 empates, né? Como os times melhoraram no campeonato, só que ainda assim é muito improvável de conseguirem escapar. Faltam 6 rodadas só para o fim do campeonato. O Ipatinga está a 7 pontos ali do Guaratinguetá, a 6, perdão, e a equipe do Grêmio Barueri a 5, né? O Guaratinguetá que é o primeiro time fora da zona da degola, e é bem complicado. O CRB tá a 1 pontinho só do Guaratinguetá, eles, mas eu não acredito porque o time vem jogando mal, não venceu um jogo nas últimas 5 partidas, e também tem uma equipe limitada e pior que o Guaratinguetá. Aí eu não acredito muito. E entre Bragantino e Guaratinguetá, aquilo que a gente vem citando a cada semana que passa, né, Elias? Vai continuar essa briga de foice no escuro dos dois times até o final do campeonato para ver quem sobrevive e permanece na segunda divisão. E aí eu acho que é bem improvável a gente cravar alguém, porque as duas equipes vêm jogando mal do mesmo jeito, mas hora ou outra conseguem uma vitória e as duas equipes têm o mesmo número de pontos. Lá em cima, a briga pelo título tá fantástica, né? O com 5 vitórias seguidas e apresentando o melhor futebol da série, realmente roubou a liderança do Vitória, é o atual líder da competição, e o Vitória e o Criciúma continuam na Vitória 1 ponto atrás, 2, e os 3 times vêm trocando de posição ali na frente, né, nessas últimas rodadas. Então não dá para quem leva o título da série não, mas esses 3 times sobem para a primeira divisão, e a briga pela vaga vai ficar mesmo entre Atlético Paranaense e São Caetano. Entre esses dois eu acredito mais no Furacão, mais time, vem jogando mais e tem aí nos últimos 5 jogos 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Atlético Paranaense acha que é mais time conseguir levar essa última vaga de acesso. E falando no Atlético Paranaense,
dar o destaque aqui para o Paulo Baier, um jogador muito bom, sabe jogar bola. O Paulo Baier completou hoje 750, brincadeira, completou 38 anos. Vai os parabéns aí para o Paulo Baier, um dos grandes jogadores do Atlético Paranaense atualmente. O destaque final ele vou dar para o Mineiro, um ameriquinha que estava mal, né? A gente falando naquela draga toda. Ainda tem chances matemáticas, mas os pontos do Atlético Paranaense faltando 10 rodadas com a bola que o Furacão vem jogando, eu acho bem, mas é um destaque, né? O América, 3 vitórias seguidas, conseguiu dar uma recuperada boa no campeonato da Série B e recuperou-se também no Brasileirão, voltou a jogar que se espera do time. O América, que infelizmente não volta para a primeira divisão, tinha time para ser inclusive campeão do campeonato, porque é um dos elencos e times mais fortes da segunda divisão, com bons jogadores em todos os setores. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Por falar em acesso, falaremos agora dos jogos do Brasileirão da Série A que tivemos ontem. O Vasco da Gama foi surpreendido, perdeu em casa para o Internacional pelo placar de 2-1, e outro mandante preto e branco, dessa vez o Figueirense, perdeu em casa para o Botafogo pelo placar de 2-0, Pazinho. Pois é, Elias, e os resultados naturais, né? A equipe do Inter batendo o Vasco da Gama fora de casa não era um resultado natural o confronto, mas eu digo natural dentro do sentido do jogo, né? O Vasco, quando marca-se o Juninho Pernambucano, acaba o time, né? Já disse isso aqui outras vezes, você também, Elias. O Vasco da Gama ultimamente é só o Juninho, né? Bola no Juninho, o Juninho cria, bola parada com o Juninho, falta com o Juninho, cruzamento para a área com o Juninho. O Vasco da Gama é só o Juninho Pernambucano, porque o resto do time é impressionante como é que não rende. O Éder Luiz abaixo da crítica, o Felipe não é aquele jogador que a gente espera que seja, o Carlos Alberto não é regular, o Wendel não tá bem no time, o Newton sente a do Rômulo até hoje, a lateral direita morreu com o Fagner indo embora, e o meio de campo sem o Diego Souza sente muita falta, e tudo cai em cima do Juninho Pernambucano. E quando tudo cai em cima do Juninho Pernambucano, um time que marca um pouquinho mais forte, acaba o time do Vasco. Ontem foi o caso, o Inter jogando com um time quase completo, que é no campeonato, como a gente já disse, é mais time do que o Vasco, fez jogo para isso. D'Alessandro jogando bola demais, dando os 2 passes para os 2 gols do Forlan, que jogou muita bola ontem. E além disso, o Guinaçu parou o Juninho Pernambucano também. O Juninho deu assistência para o gol do Vasco, só que depois criou muito pouco, porque o Guinaçu colou no Juninho Pernambucano e aí ele criou poucas situações de gol. E além disso também o Dagoberto, com uma boa atuação pela equipe do Inter. A vitória merecida do Inter, só que é uma vitória que é principalmente uma vitória do São Paulo, né, Elias? Porque o São Paulo abre 5 pontos para o Vasco, fica com o pé já garantido ali na vaga da Libertadores, porque vem jogando mais bola do que o Vasco, tem mais jogo, tem mais futebol do que o Vasco atualmente, e também tem essa vantagem de 5 pontos que não é nada de se jogar fora. Então, São Paulo mais perto dessa vaga na Libertadores, e o Vasco eu acho muito complicado de conseguir garantir a sua vaguinha, Elias. Time que ficou 55 rodadas no G4, somando o campeonato passado. Agora é bem difícil esperar que o Vasco consiga alguma coisa nesse Brasileirão. E o Inter é uma pena, né? Porque a gente vê que era time que poderia fazer mais. 48 pontos tem o Internacional, não deve conseguir a vaga na Libertadores, é muito difícil, só que com um time que toda rodada não está completo, toda rodada perde algum jogador importante, ou contundido, ou suspenso, ou para a seleção da Argentina, do Uruguai ou do Brasil, o time é o 6º colocado com 48 pontos, para a gente ter noção de como o time do Inter e como o elenco do Inter é muito bom. Mesmo com todas as perdas, como disse, o time faz essa campanha boa no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, que até vou aproveitar, Elias, e já responder uma das perguntas dos fãs aqui da TV Media Soccer, que a gente vai responder daqui a pouquinho. Tem um fã nosso que perguntou sobre o Botafogo, o @AndrezinhoFogão no Twitter. Ele perguntou para mim aqui o que dá para esperar do time do Botafogo, e fez mais uma pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho. Ele perguntou o que dá para esperar do Botafogo. Para essa temporada não dá para esperar muita coisa não. O Botafogo tem um time bom, está muito atrás do São Paulo, tem 8 pontos de diferença para o São Paulo. É complicado conseguir a vaga na Libertadores, para não falar que é muito improvável. Mas para a temporada que vem, com o bom meio campo que tem com o Lodeiro, que ganhando mais ritmo vai jogar
vai ser mais regular. O Lodeiro, que ontem jogou muito bem, dando assistência para o gol do Bruno Mendes, com o Sidorf, que ontem marcou gol e jogou muita bola mais uma vez, e com o Andrezinho, é um meio de campo muito bom, que com mais entrosamento vai ficar ainda melhor. Lá na frente tem bons jogadores, tem o Jadson, tem o próprio Bruno Mendes, que vem jogando muita bola e é muito talentoso, tem o Elkson também para jogar naquele nível que pode, ou seja, tem bons jogadores o Botafogo. E aí, conseguindo alguns reforços para a defesa e mais um jogador ou outro para compor no meio de campo, no banco e no ataque também para reserva, Botafogo na temporada que vem tem condições de brigar mesmo pela vaga na Libertadores e quem sabe, dependendo do campeonato, até pelo título. Aí a sua resposta, Andrezinho Fogão, que não dá pra saber o nome dele porque não colocou no Twitter, é um perfil de um fã do Andrezinho provavelmente. E ele também pergunta sobre o Bruno Mendes, se o Bruno Mendes é craque. Torcida animada, né, Elias? Também o cara mete 3 gols nos últimos 3 jogos, né, rapaz? Só que o Bruno Mendes é um jogador muito promissor. A gente dizia isso desde de que ele estava no Guarani, na segunda divisão, só que craque ainda é complicado. É a mesma situação de outros bons jogadores que vêm despontando no Brasileirão, como o Romarinho do Corinthians, por exemplo. São bons jogadores, mas não dá para apostar ali, falar que é craque, que vai dar muito certo no futuro, mas tem potencial para dar. O Bruno Mendes é muito bom jogador, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Quanto aos jogos do Brasileirão da rodada de hoje, vamos para o famoso palpitão. Fluminense e Coritiba no Engenhão, Pazini. Olha, Elias, é um jogo bem difícil de dar um palpite aí, mas eu acredito na equipe do Fluminense. É favorita, tem mais time do que o Coritiba, mas honestamente tudo pode acontecer nessa partida, até porque o Coritiba vem numa fase muito boa. Santos e Náutico. Acredito na equipe do Santos. Joga em casa, tem mais time do que o Náutico. Concordo, até o Náutico só sabe jogar em casa, né? E encerrando, Ponte Preta contra a equipe do Cruzeiro no Moisés Lucarelli. Esse jogo eu vou de coluna do meio, viu, Elias? O Cruzeiro não passa por um grande momento, é um time super dependente do Montijo. A Ponte Preta, a gente diz isso aqui muitas vezes, é um time que principalmente em casa joga certinho, tem um meio de campo coeso, é bem posicionado e erra muito pouco, dá pouco a bola para o adversário. Eu acho que esse jogo tem cara de empate ou então de vitória da Ponte Preta. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos agora às perguntas dos nossos fãs sobre o Campeonato Brasileiro, começando com o nosso amigo Lucas Rafael. Ele está perguntando aqui para você, Pazini. Pazini, dá para falar que o Ronaldinho é o craque do campeonato? Por que ele não jogou essa bola que ele está jogando assim no Flamengo, hein? Pois é, né, Elias? Tem uma situação aí, né, Lucas? Vai um abraço para ele. É o seguinte, o Ronaldinho no Flamengo não jogou essa bola por conta da bagunça que tá o futebol no Flamengo, né? No Atlético ele encontrou um ambiente mais organizado. E aí eu também acredito que tem a situação, né, Elias? Tanta gente cornetando o Ronaldinho, ele... Claro que isso mexe com o brilho do jogador. O Ronaldinho deve ter ficado com vontade de mostrar que ainda pode ser, não aquele jogador dos tempos de Barcelona, isso é impossível. Ainda pode ser um grande jogador para fazer a diferença quando ele quiser, ainda mais no Campeonato Brasileiro, que é fraquíssimo. E tá aí Ronaldinho jogando bola demais. Não jogou bola no Flamengo por conta do ambiente e por conta também do futebol levado a sério que é no Atlético, coisa que não acontece na equipe do Flamengo, que continua uma bagunça, apesar de ter melhorado um pouquinho. A respeito aí de ser o craque do campeonato ou não, eu tinha dito na época, né? O Ronaldinho querendo jogar é um baita reforço pro Atlético e pode jogar bola demais e ser o craque do campeonato. É um dos craques. Vem jogando bola demais, é importantíssimo pro Galo, porque é o jogador que dá toque de bola no meio de campo, ajuda na criação de jogadas, só que o único craque eu acho que não. E para falar que é o melhor jogador do campeonato também seria uma injustiça com outros jogadores que vêm jogando muita bola, como o Fred. E também, além do Fred, temos outros jogadores indo bem no campeonato também, como o Luiz Fabiano, como o Lucas, o próprio Barcos no Palmeiras. Então acho que falar que é o craque do campeonato, o Ronaldinho, pode até ser dito, só que eu acho que o craque não. É um dos craques, na minha opinião, Lucas. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Agora pergunta do nosso amigo Pedro Gonçalves, @Pedro Gonçalves, esse pelo Twitter. Ele tá perguntando aqui para você, o que o Fluminense fez de errado no domingo contra o Galo? Maravilha. Vai um grande abraço aí pro Pedro Gonçalves, né? O seguinte, Pedro, o time do Fluminense, além da bela atuação do Atlético que dominou o jogo e mereceu a vitória,
o time do Fluminense errou um pouco na proposta e errou durante o jogo em duas situações. Poderia ter segurado um pouco mais a bola em alguns momentos. Quando tinha a bola, o Fluminense podia ter trabalhado um pouco mais para ter resfriado um pouco mais o jogo e tirado um pouco do ímpeto da partida do Atlético. E a outra situação, o contra-ataque. Quando o Fluminense tinha jogada para ser usado no contra-ataque, não conseguia nem fazer o contra-ataque rápido que deveria ser feito e não conseguia nem tocar a bola, de enrolar um pouquinho ali, já que já tinha perdido a jogada, tocar um pouquinho e segurar. Dava a bola rápido pro Atlético, o Atlético controlava o jogo e de novo sufocava o Fluminense. Esses foram os erros do Fluminense no jogo do domingo, que contribuíram, além da bela partida que o Atlético fez, para a derrota da equipe tricolor no jogo. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Outra pergunta do nosso amigo Rafael Augusto, Rafa Augusto, pelo Twitter também. Para você, quem tem mais chances de vencer o Brasileirão? E você acha que o campeonato é comprado? Elias, eu continuo apostando no Fluminense. O Fluminense tem uma tabela difícil com jogos complicados pela frente, só que o Atlético também tem jogos complicados pela frente. Pela vantagem que o Fluminense tem, eu acho que o Fluminense é o time com mais chances ainda de conquistar o Brasileirão. O Brasileirão está aberto, o Atlético tem chance, mas eu aposto mais na equipe carioca. A respeito do campeonato ser comprado, a gente já disse aqui, né, Elias, em outras oportunidades, não acredito que o campeonato é comprado, não, porque temos algumas questões. Primeiro, a gente não pode afirmar uma coisa sem prova, isso é antiético, contra cartilha jornalística também. Tem até irresponsabilidade possa fazer uma coisa dessa. Segundo lugar, por conta dos erros de arbitragem, todo o time é prejudicado e beneficiado no campeonato. O Fluminense foi beneficiado em 4, 5 jogos consecutivos, só que já foi prejudicado no campeonato também. O Atlético já foi prejudicado, só que já foi beneficiado também. Todos os times têm essa situação no Brasileirão. Então não dá para falar que o campeonato é comprado, não. A arbitragem do campeonato que é ruim mesmo, e aí isso é culpa do STJD, culpa da CBF, que fica olhando coisas que não devem, como punir torcida de forma injusta, como está sendo com a torcida do Atlético, que o Atlético pode ser julgado pelo incidente do protesto no jogo contra o Fluminense, que eu acho uma vergonha. A torcida pacificamente tem todo o direito de se manifestar. E aí, e além disso, outras situações de punir jogador quando não deve também, ou punir jogador sem critério, porque não pune-se nenhum jogador, e aí vai lá e resolve punir um. No caso, eu estou citando Ronaldinho Gaúcho, punido pela agressão no Kleber, agressão que muitos jogadores executam em quase todos os jogos do Brasileirão. O Ronaldinho foi escolhido para ser punido. E no caso também do D'Alessandro, punido por simular uma falta. Punem todos os jogadores que simulam faltas, não tem mais campeonato brasileiro, né, Elias? Então, tem-se ali erros do STJD, da CBF e da arbitragem, que também poderia olhar a CBF, no caso, o calendário do futebol brasileiro, que é uma vergonha, que a gente já disse outras vezes aqui, e que não são olhados esses quesitos. Então o campeonato não é comprado, não. Todos os times são prejudicados e beneficiados no Brasileirão, não dá para se afirmar essa coisa, embora, é claro, o futebol brasileiro é bem sujo, tudo pode acontecer, a gente sabe disso, principalmente tratando-se de CBF, mas não acredito não, viu, Elias? Sim, senhor. E encerrando aqui as perguntas dos nossos amigos, o Carlos Henrique, arroba Che Henrique, pergunta: o que você acha que está causando essa boa fase do Coritiba? O time lutará contra o rebaixamento? E uma outra pergunta: o que achou da contratação do Alex? O time é favorito a algum título no ano que vem? Pazini, posso responder essa pergunta, rapaz? Ô, rapaz, por favor, Elias. Opa! Primeiro de tudo, respondendo sobre o Alex. Olha, é uma contratação maravilhosa, o Alex, que foi um ídolo aqui no Coritiba. Começou aqui no Coritiba, ele que é torcedor, inclusive, do Coritiba. Ele já falou há muito tempo atrás que gostaria de encerrar a carreira aqui no time. E fez, é um homem de palavra, cumpriu. Uma contratação maravilhosa, o time está precisando mesmo de um líder ali no meio campo. Após a saída do Tcheco, o time teve um certo baque, como vocês podem ter notado. O time começou muito bem o campeonato, após a saída do Tcheco, que era esse líder. O time caiu de produção, entrou na zona do rebaixamento e ficou ali por baixo, e agora está resgatando aí a boa fase. Talvez com o Alex o time melhore mais ainda, né? Sobre ser favorito a algum título no ano que vem, talvez, nunca se sabe. O futebol brasileiro é uma verdadeira caixinha de surpresa, né? Já vimos aí muitas façanhas desde o começo do Campeonato Brasileiro, como o Guarani ganhando em 78, o próprio Coritiba em 85, Bahia vencendo nos anos 80 também, Atlético Paranaense em 2001, numa final contra o São Caetano, né? Então, sempre existe essa possibilidade.
talvez possa chegar a uma final da Copa do Brasil e finalmente vencer, né? Mas a gente nunca sabe. E quanto a esse fim de temporada, o que mudou no Coritiba foi justamente o treinador, né? O Marcelo Oliveira foi um grande treinador, fez um bom papel aqui no Coritiba, mas os jogadores já estavam de saco cheio. O treinador, desculpa usar esse termo, mas era a real. Aí o Marquinhos Santos veio com uma nova filosofia, com uma nova proposta de jogo, e isso ajudou muito a alavancar a equipe do Coritiba, tanto que ele lançou jogadores da base, como o próprio Lucas Claro, e outros zagueiros também, como... esqueci o nome do zagueiro agora, mas enfim, mudou a filosofia de jogo do Coritiba, e o Coritiba está rendendo um pouco mais do que rendeu no começo do ano. Mas é aquela coisa, lutará sim contra o rebaixamento até o fim do campeonato, provavelmente escapará, né? Aí temos um novo projeto para o ano que vem, e aí a coisa muda, né, Pazinho? Soube que você está querendo falar um pouco do mito do Alex. Fala aí, Pazinho. Pois é, Elias, é que... Rapaz, o Alex é um mito, né? Um jogador que dá prazer falar dele, porque é um cracaço de bola. Ele é um dos poucos jogadores que, por todos os lugares que passou, fez falta, né, Elias? Deixou muito carinho da torcida, é ídolo da torcida, ídolo do clube, né? E eu concordo com você, né? O Alex, homem de palavra, disse e queria, fez uma promessa para ele mesmo, inclusive, que queria jogar na equipe do Coritiba depois, antes de se aposentar, e aí cumpre a sua palavra agora, né? Eu acho isso muito legal, o jogador voltar para atuar pelo clube no qual ele foi revelado e também fechar aí a sua carreira nesse clube, né? E emocionante também as falas do Alex, né? Quando ele foi apresentado à torcida do Coritiba novamente, ele falando que em 97, questão que eu disse, que fez a promessa para ele mesmo, que ia voltar a vestir a camisa maravilhosa do Coritiba e que sonhava com a volta desse momento, e ele falando que é muito pequeno perto do Coritiba. Isso eu achei é daquelas frases que é tão raras a gente ouvir hoje em dia, né, Elias, de um jogador dizer, que é até emocionante, né? O Alex falando que sempre sonhou com a volta dele, que é muito pequeno perto do Coritiba, e principalmente da torcida do Coritiba, e que precisa da ajuda de toda a torcida e de todo o clube para que o time do Coritiba volte a sonhar junto e possa voltar a ser grande e vitorioso, como já foi em outra época, né? Então eu acho que é uma entrevista assim, muito bacana, que a gente ouve pouco de jogadores hoje em dia, que eu acho que é fantástico por se tratar de um jogador tão profissional e tão craque de bola que é como o Alex. Por conta dessa situação, eu acho sim, o Coritiba precisa de mais alguns reforços ali, principalmente na defesa, mas com a entrada do Alex, que traz toda essa situação nova para o Coritiba, é um craque, desequilibra no Campeonato Brasileiro, traz a torcida toda do Coritiba de volta com ele, eu acho que o Coritiba pode sim brigar por algum título. Copa do Brasil acho que entra para brigar, Campeonato Paranaense entra como grande favorito, e no Campeonato Brasileiro eu acho que o Coritiba, com alguns reforços, porque acho que o Alex sozinho não resolve, mas com alguns reforços o Coritiba tem condição de brigar pelo título sim, até com o Alex só, como você citou, né, Elias? Quem sabe pode sim brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, porque o Alex é um jogador que desequilibra e muito, ainda mais no Campeonato Brasileiro, no qual o nível técnico é fraquíssimo. E finalizando aí essa boa fase do Coritiba, Elias, concordo com você sobre o treinador, e eu adiciono uma coisa só: o David lá na frente, né? Tá numa grande fase, jogando bola demais, voltando a ser aquele jogador de Cruzeiro e de Fenerbahçe. Sobre o rebaixamento, eu acho que é um pouco mais difícil, viu, Elias? O time do Coritiba vem muito bem, 10º colocado, já abriu uma vantagem de 9 pontos para a zona de rebaixamento, até pode vir a brigar, mas eu acho que não vai brigar de forma tão ferrenha assim pelo rebaixamento, não. É, porque o David é o grande salvador do Coritiba, né? Porque contar com Everton Costa, Anderson Aquino e o mito Roberto, né? Roberto Costa é dureza. Ai, grande Roberto, grande Roberto. Esse aí a gente conhece bem desde os tempos do Japão, né, Pazini? Muito bem, Gabriel Pazini. Forte abraço pra raiva com ele no FC Talk, viu? É, rapaz, ele que soltou muito gás ali. Só que não, né? Ai, meu Deus. Pessoal, voltamos amanhã com o nosso Planeta Futebol, falando um pouco mais sobre o futebol mundial, Liga Europa, Copa Africana, Liga dos Campeões da África, Liga dos Campeões da CONCACAF, Campeonato Argentino, Major League Soccer e Campeonato Mexicano. Gabriel Pazini, meu muito obrigado a você. Meu muito obrigado mais do que especial aos fãs, aos nossos ouvintes que ficaram com a gente o tempo inteiro no programa. Voltamos amanhã com o Planeta Futebol, à noite, pessoal, no horário normal de sempre. E tenham uma ótima quinta-feira e uma boa tarde na sexta. Forte abraço e
Fui! Este foi o Planeta Futebol, Mídia Soccer, levando o melhor do futebol pra você. Um abraço!